calor e trabalho. A relação entre o trabalho e o volume é W igual à integral de dW, ou seja, W vai ser igual à integral do volume inicial até o volume final da pressão vezes o elemento de volume. Durante a variação de volume, a pressão e a temperatura do gás também podem variar. Para calcular diretamente a integral, precisamos saber como a pressão varia com o volume no processo através do qual o sistema passa do estado inicial para o estado final. Vamos ver agora a relação entre a pressão e o volume, isso em um gráfico. Temos o gráfico pressão versus volume. Nesse gráfico nós podemos ver o sentido de onde está ocorrendo, o sentido do processo. Tá? Nesse caso, o processo ele se inicia no ponto onde eu tenho o volume inicial e termina no ponto onde eu tenho o volume final. Se você observar, eu tenho um aumento de volume, então a variação de volume é positiva. Como o trabalho está relacionado com a variação de volume, se a variação de volume for positiva, então o trabalho também vai ser positivo. No caso do gráfico de pressão versus volume, o trabalho ele vai ser numericamente igual à área abaixo da curva. O trabalho no gráfico pressão versus volume é numericamente igual à área abaixo da curva. Essa é uma observação muito importante. Segunda observação. Nesse primeiro gráfico, como o volume aumenta, ele está tendo uma expansão, o trabalho nesse processo vai ser um trabalho positivo. Vamos para o segundo gráfico, de pressão versus volume. Nesse segundo gráfico, nós temos também uma expansão no volume. Só que agora a área do gráfico atual ela é maior do que a área do gráfico anterior. Mas da mesma maneira, o gráfico ele pode ser, aliás, o trabalho pode ser calculado pela área abaixo da curva do gráfico. Como tem uma expansão, o trabalho nesse caso também vai ser um trabalho positivo. Vamos para um terceiro gráfico de pressão versus volume. Nesse terceiro gráfico, nós temos também uma expansão. Só que se você observar, essa área abaixo da curva ela é menor que as outras duas áreas. Ou seja, embora seja uma expansão, o trabalho vai ser positivo, mas o trabalho desse gráfico vai ser menor do que o trabalho do gráfico anterior, que é menor do que todos os outros trabalhos realizados. Mas como houve uma expansão, ele também vai ser um trabalho positivo. Novamente, agora vamos para o nosso quarto gráfico.
Nesse caso, nós vamos ter um sentido inverso, né? Ou seja, neste caso, o meu processo está saindo do volume maior para o volume menor. Então, quando isso acontecer, o trabalho desse gráfico vai ser um trabalho negativo, porque a variação do volume vai dar negativa. É bom observar que, novamente, se eu quiser calcular o trabalho realizado nesse gráfico, eu calculo a área abaixo da curva, porque o trabalho vai ser numericamente igual a essa área. Vamos para o quinto gráfico. O quinto gráfico, que também é um gráfico de pressão versus volume, só que nesse caso nós temos um processo cíclico, né? Um processo que tem um início e vai até um final, e depois ele retorna para o início novamente. Quando isso acontece, a área do gráfico vai ser a área dentro do ciclo, e o trabalho realizado vai ser o trabalho que está dentro do ciclo, ok? Esse trabalho vai ser positivo ou negativo. O trabalho ele vai depender do sentido do meu processo, tá? Então, o trabalho nesse caso eu posso dividir em duas partes. Posso primeiro calcular a área no sentido indo e depois calcular a área no sentido voltando e somar as duas áreas, ou seja, o trabalho vai ser numericamente igual à soma das duas áreas nesse processo, ok? Lembrando que quando eu estou indo, ou seja, quando meu volume está se expandindo, o trabalho é positivo. E quando meu volume está se contraindo, o trabalho vai ser negativo. Essa observação. Vamos para o exemplo. A pressão e o volume de um gás ideal variam uma transformação termodinâmica de A para B, como indicado no gráfico da figura. Determine o trabalho no processo, indicando se ele é realizado pelo gás, que vai ser um trabalho positivo, ou sobre o gás, que será um trabalho negativo. Como você pode observar no gráfico, o sentido do meu processo é o sentido em que o meu volume está expandindo. Então, o trabalho realizado vai ser um trabalho positivo, é um trabalho realizado pelo gás. E para fazer o cálculo desse trabalho, eu preciso encontrar a área abaixo da curva. Como aqui eu tenho essa área daqui todinha abaixo da curva, essa vai ser a área de um trapézio. A área do trapézio vai ser base menor mais base maior vezes altura, tudo isso dividido por 2. Aí nós temos aqui, tá? Que a base maior é 3, como o nosso eixo aqui está mostrando 10 a quinta Newton por metro quadrado, então vai ser 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E nossa base menor vai ser igual a 1. 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Quando você faz a substituição nessa equação, fica 1 vezes 10 a quinta mais 3 vezes 10 a quinta. E quem é a altura? A altura vai ser a variação de volume de 0,4 menos 0,1, que vai dar 0,3, que foi substituído aqui. Adicionando um 1 mais o 3, nós temos aqui 4, não é isso? 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 que multiplica 0,3 vai dar 0,6. Como eu tenho aqui o expoente de 10 iguais aqui para os dois membros, eu posso isolar esse expoente de 10 e repetir aqui embaixo.
Então, o trabalho ele vai ser igual a 0,6 vezes 10 à quinta joules.